noite, como vocês estão? Bem-vindos, bem-vindas. Hoje é um dia super legal com o nosso amigo Marcos. Ele vai trazer para a gente aquilo que a gente fala de arquétipos da numerologia aplicados às constelações. Sou o Luciano, para quem não me conhece. Esse é o querido Marco, grande Oi, Marco. Luciano. Tudo bem, queridão? Beleza? Estou aqui fazendo Tudo. um aquecimento para a galera chegando, para a gente ir só aquecendo as turbinas. A live hoje promete pra caramba, porque é uma pessoa super comprometida e especialista e super antenada na numerologia. É um cara que tem pouco que eu conversei com ele, ele tem uma dinâmica muito incrível assim, de percepção, tanto no campo da numerologia quanto no campo das constelações. Então a gente vai tentar fazer esse link entre os arquétipos da numerologia, os princípios de como a numerologia pode ser aplicada no campo das constelações. Isso é incrível ainda. Então, Marco, a casa é sua, seja bem-vindo ao Instituto ILA. É um prazer muito grande poder recebê-lo aqui hoje. Fomos apresentados por uma amiga em comum, a Kátia Coelho, que é advogada lá de Campinas, uma parceira, amiga, querida. Ela deve estar aqui também com a gente. Então, ela vai estar torcendo para que isso aqui seja incrível hoje, para que a gente possa estabelecer movimentos de... futuramente fazer outros movimentos, outras temáticas e poder trazer para a galera um pouco desse conhecimento incrível, né, que é a numerologia aplicada hoje, no caso, no campo das constelações. Então, vou deixar que você se apresente, tá? A casa é sua, a gente vai batendo ping-pong aqui. Mais uma vez, seja bem-vindo e vamos que vamos. Vamos lá. Obrigado, Luciano. Obrigado pelo convite. Mais uma vez, um prazer lhe conhecer. Nos falamos por telefone, né? Bom, um pequeno resumo que eu vou fazer de apresentação. Eu já trabalho com a numerologia, vai fazer 26 anos agora em novembro. Uhum. Mas de estudos são mais de 35, comecei com 18 anos de idade, não era algo que eu imaginava um dia estar fazendo para alguém. Super. Havia uma resistência, até porque eu tive uma formação muito convencional, né? Primeiro ia ser engenheiro do ITA, depois fui mudando, me tornei advogado, consultor do mercado imobiliário, então foi toda uma jornada no meio corporativo. E por muitos anos eu estudava a numerologia, porque eu sempre fui fascinado pelos mecanismos de comportamentos humanos, né? E aí dentro da própria faculdade vem outras matérias, outros assuntos que na época tinha, hoje no direito não tem mais, que é uma pena. Sociologia, filosofia, e para quem tinha interesse havia matérias de estudos de comportamentos humanos, principalmente na área criminal, que eu atuei, e na área de família também, mas na criminal a gente estuda muito comportamento humano. Em síntese, tudo que havia em termos de comportamento humano naquela época para ler e estudar, eu busquei, e a numerologia foi o que eu mais me aprofundei. Aconteceu, por acaso, aqui em Cuiabá, eu já era diretor de uma empresa, advogado na área de família, criminal, e nas questões de imóveis, contratos, franquias, etc. E foi ao acaso, né? Foi uma resistência muito grande depois para assumir como numerólogo. Foi bastante um processo enorme de aceitação, desconstrução para chegar onde eu estou hoje. Mas hoje, vivendo apenas para a numerologia, já tem aí 13 anos. Caramba. Vivendo apenas para a numerologia. De prática, eu já fazia, que era um hobby antes, vai fazer 26 anos em novembro. Muito bom. E ao longo desses anos todos, né, eu sempre busquei outras informações paralelas. Sempre encaminhei clientes para psicólogo, acho extremamente importante integrar tudo. Fico muito incomodado quando não há integração, quando uma coisa, e a gente sabe, exclui outra. Eu acho que não é esse o caminho. O caminho é você trazer tudo junto, tem mais força. Sim. E eu sempre encaminhei para psicólogos que eu identificava. E isso, num primeiro momento, gerou um pouquinho de polêmica lá 25 anos atrás. Por quê? Eu gravo a consulta, o cliente chegava até a minha mesa e eu dizia, você precisa buscar a terapia. Por quê? Mas eu não preciso, eu estou bem, né?
não tenho nada, aparentemente, que é o que todo mundo fala. Quem mais fala assim é o que mais precisa de terapia. E aí eu falo, olha, tem esse ponto aqui. Mas o que eu falo para o psicólogo? Vai lá e fala isso aqui. Ou então eu dava um período da vida da pessoa, essa data tem um aspecto aqui. E ele ia, levava muitas vezes aquela gravação, que era fita cassete, o psicólogo ouvia. No primeiro momento, ficaram intrigados, até tive um caso muito engraçado que aconteceu, de uma diretora de uma, conta rapidinho, uma mineradora, uma belga, veio fazer o mapa comigo. Isso eu não tinha a experiência prática que eu tinha hoje, né? Não tinha nada de prática, tinha teoria. E, resumindo, porque foi uma história que tem mais coisas, mais elementos interessantes, ela voltou na psicóloga com as 2 fitas cassete, jogou na mesa dela, e era uma psicóloga de Curitiba que atendia aqui em Cuiabá também, ela ficava nessa ponte aérea. E falou, ó, esse cara aqui me falou em 2, 3 horas que você levou 10 anos para me falar. E aí ela ficou muito puta da vida e falou assim, eu vou desmascarar esse cara. Ela marcou comigo a consulta, eu não sabia, né? Eu só sei detalhes porque ela me contou depois. E ela chegou para a consulta, mas assim, foi uma consulta tensa, porque eu já vi pela postura dela que ela estava... Mas, enfim, eu não tinha prática, fui atendendo. Eu sei que foi uma consulta de umas 4 horas, ela estendeu, até minha secretária perguntar, mas está tudo bem? Eu falei, não, está tudo bem, está tranquilo, está demorando? Falei, não, pode ficar tranquilo. E foi me instigava. Aí quando terminou, falou assim, parabéns, você é bom, porque eu vim aqui para te denunciar como um charlatão. Aí ela falou, eu sou psicóloga, hoje somos amigos, ela me manda pacientes, e os psicólogos acabaram desconstruindo essa imagem a respeito, né? Porque eu encaminho, não excluo, eu integro, eu encaminho para eles, e hoje em dia muitos deles às vezes falam assim, ó, Marco, estou mandando o paciente aí porque acho que vai precisar de um tratamento de choque, que a terapia chegou a um teto, e você faz o tratamento de choque, a hora que ele volta já está mais amaciado, aí tem evolução de novo. Verdade. Então, a gente tem que integrar todas as informações. E nessa caminhada, Luciano, o que me levou também para a formação sistêmica? Eu fiz 4 formações com títulos internacionais na área sistêmica. O que me chamava a atenção? É que, por exemplo, a gente via no mapa de uma pessoa todo um perfil e, às vezes, um momento. Nem sempre o perfil ele tem um momento ideal. Tá? Às vezes, aquele momento ali, um ciclo, que poderia dar uma dinâmica X na vida da pessoa. E esses clientes sempre estão voltando na minha mesa, né? Eles vão e voltam. Quem faz o mapa natal, depois volta para fazer o anual, às vezes o ano seguinte, ou pula 2 anos, e assim vai. Aí eu olhava, e aquilo me intrigava, eu via que não tinha acontecido. Eu falava, mas tem alguma coisa estranha aqui, né? Por qual motivo, né? Tem características para aquilo, tem um ambiente propício que a vida trouxe, e não acontecia. Aí eu começava a destrinchar. Então, no primeiro momento, eu me baseava no que, a base da psicologia. Eu falava, olha, você tem uma questão. Eu olhava para trás, o mapa, a gente abre o mapa todinho da vida da pessoa, a gente consegue ver tudo. Eu falava, qual é a sua relação com seu pai? Por quê? Não, porque aqui tem uma dinâmica com seu pai. Ah, mas meu pai já morreu lá. Tá, mas essa dinâmica pegou lá no começo, às vezes no trânsito. Você pode ir no psicólogo, mas o que eu falo para ele? Fala assim, ó, vai lá o pai. E eu falei, eles têm recursos para abrir essa caixinha de Pandora. E aí começou a acontecer assim, alguns psicólogos têm formação sistêmica, né? E eles aplicavam a técnica. Ou então alguns psicólogos tinham parceiros que faziam trabalho sistêmico, já estavam conhecendo. Levava lá, a pessoa voltava, olha, como é que você sabe? O que aconteceu na situação assim? Aí me explicava. Até então, eu não tinha um conhecimento a fundo de constelação, eu tinha um namoro e uma rejeição com a constelação. Depois eu te conto por qual motivo. Tá? Então eu fiquei nessa briga um tempo, não pelo assunto em si, mas pela postura que me incomoda em alguns profissionais, em qualquer área que tem, me incomoda a postura que foi colocada. Então eu tinha uma resistência. Ao mesmo tempo eu lia alguma coisa a respeito, começava a ler, aí aquilo comecei a obter preencher umas lacunas que a numerologia não explicava.
E começou a acontecer o contrário. Aí o que aconteceu? Eu conheci alguns consteladores e eu começava a encaminhar. E eles falaram, mas Marco, como é que você sabe? Você entrou no campo, você tem informação? Eu falei, não. Porque a gente colocou lá e apareceu a mesma coisa que você falou. Eu falei, então, mas a gente identifica isso no mapa. É possível identificar. E aí foram anos e anos e anos. Depois eu acabei buscando a formação. Fiz a formação de constelação, um título internacional em constelação organizacional, constelação estrutural, pensamento sistêmico complexo e constelação familiar. Mas eu não, como eu disse para você, eu não sou formado pela escola do Hellinger. E eu acho que nada também é por acaso. Eu tenho um respeito muito grande por ele, mas nada é por acaso, porque eu via a matéria, mas eu tinha necessidade de algo a mais. E aí, as coisas que eu falo não são por acaso, que quando eu resolvi fazer a formação, eu tinha acabado de chegar aqui de uma agenda que eu viajava muito. Falei, tá, agora eu vou procurar. Eu deitei no sofá e comecei a mexer no celular e eu entrei no Instagram, apareceu uma propaganda de constelação organizacional. Eu tinha um planejamento, fazer familiar, depois estrutural, que eu já tinha visto, ia fazer no Uruguai com o Guilherme, que eu já estava sabendo que estava vindo para cá, e aí, por último, organizacional. Inverteu a história. Eu entrei em contato com o pessoal naquela noite, a pessoa que promovendo o curso falando comigo, ela falou assim, e eu não tinha falado meu nome, falou assim, Marco, você não sabe quem sou eu? Não, desculpa, achei estranho, né? Não tinha falado o nome. Eu sou sua cliente, eu e meu marido somos seus clientes, fizemos um mapa com você há 8 anos atrás. Então, tá lembrado de mim? Falei, gente no Brasil inteiro. Aí, essas conexões doidas, né? Não, você vai gostar, opa, acabei fazendo. Então, eu inverti, fiz a organizacional primeiro, a estrutural, aliás, organizacional, familiar e pensamento sistema complexo e a constelação estrutural. E isso traz uma visão mais ampla, porque a gente acaba integrando muita coisa. Então, você tem mais recursos para você olhar o que está acontecendo, além daquilo que você vê inicialmente. E aí a gente consegue ter um olhar mais, literalmente, sistêmico. Sistêmico. E se fala tanto em sistêmico, mas a pessoa às vezes não sabe o que é sistêmico. Né? E o sistêmico envolve várias coisas. É muito mais amplo do que a gente imagina. E muitas vezes a pessoa se prende, por exemplo, apenas a dinâmicas dentro do próprio sistema familiar, o que não é o suficiente, não é só isso. Existem mais coisas que atuam na vida de uma pessoa, que faz a pessoa se mover. A gente tem que perguntar o que faz a pessoa se mover daquela forma, ou para aquela situação, aquele processo, aquela circunstância, aquela experiência. A gente consegue identificar com N fatores, abordando, trazendo essas ferramentas todas juntas. Eu sempre falo que as pessoas perguntam muito o que é sistêmico, Luciano, o que são sistemas, o que é campo, né? Fala-se, que diabo de campo que é esse? E um exercício muito prático é você olhar para o teu corpo físico agora, que é o teu campo de manifestação das suas emoções, das suas intenções, das suas ideias, dos seus projetos, e que dentro desse corpo tem órgãos, né? Que vamos chamar de sistemas, e que esses sistemas trabalham em prol da manutenção da vida, e que a forma como esses órgãos e esse corpo se relacionam é sistêmico, né? Esse conjunto de partes e a forma como eles se relacionam é sistêmico. Eu sempre gosto de trazer esse pequeno exemplo para poder explicar o que é campo, o que são sistemas e o que é sistêmico. É bem legal. Na verdade, nós pertencemos a muitos sistemas. Exatamente. Estamos inseridos. Então, nós não sofremos a influência só de um sistema. E o que eu achei interessante, que o olhar da escola onde eu fiz, me desculpa trazer essa informação a mais para vocês, não é uma crítica, é trazer mais informações. Eles dizem assim, será que é só o sistema familiar? Eles põem sempre essa pergunta, e o que mais? Né? Então, por exemplo, quantos sistemas eu pertenci e pertenço? E o que esses sistemas podem fazer comigo na minha movimentação pela vida? Né? Trabalhei no mercado imobiliário, eu pertencia a um sistema, fui advogado, membro da OAB, é um outro sistema. Né? Morando aqui em Cuiabá, você está dentro de um contexto, um sistema, que cada lugar tem uma egrégora, tem um estilo de vida que acaba movimentando você, tem a minha família,
né? E aí tem um estilo de vida que você vai mudando a cada tempo na vida por conta dos relacionamentos que você constrói. Ali gera um novo sistema de conexão, e você gera um outro padrão, e que muitas vezes um comportamento que a gente vai observar não necessariamente está associado a uma repetição de padrão lá de trás. Pode estar, mas não só isso. Tem N fatores. E pode, através da numerologia, o que a gente observa? Às vezes pode ser da própria pessoa. Desafio da própria pessoa. Então, por exemplo, eu tive muitas situações em que a pessoa falava para mim, né? Às vezes no começo, né, quando eu não tinha ainda a formação, eu fui lá, fiz a minha constelação, porque eu quebrei 2 vezes, porque eu estava conectado com um tio meu, papapá. Mas eu olhava no mapa da pessoa, eu via que tudo bem, pode ter conexão com isso, não tiro realmente. Mas a gente percebia no mapa da pessoa, na verdade, uma dificuldade dela de gestão, e que ela não olhava. Uma dificuldade de administração, um comportamento perdulário, que é da própria pessoa, que está ali no mapa, na estrutura do mapa. E que se ela não olhar para isso, às vezes ela pode estigmatizar um ancestral e dizendo, pronto, resolvi, eu não preciso fazer mais nada. E não é verdade. É importante olhar a dinâmica familiar. Nós trazemos muita coisa assim, com certeza. Mas é importante olhar o que você traz de dinâmica pessoal. E que pode gerar conexões também, né? Um campus da sua ancestralidade. Ou não. Muitas vezes você pode até ser movido por uma circunstância. Você faz quantas vezes, falando claramente, quantas vezes chegaram pessoas na minha mesa? Eu trabalho muito com empresa, Luciano. E a pessoa achou um sócio e se empolgou, e vamos empreender, e vai dar tudo certo, e maravilhoso, aquela dinâmica toda. Só que você vê na movimentação, em nenhum momento a pessoa fez um planejamento. E você vê claramente que a pessoa foi levada pelo outro sócio que estava mais empolgado. E ali tem tudo para dar errado. Tá entendendo? Então, o olhar sistêmico, trazendo ferramentas a mais, você abre cada vez mais. É como um diagnóstico. Antigamente nós tínhamos o raio-x. Hoje a gente tem a tomografia computadorizada e tem até o PET scan. Quanto mais recursos você usa, maior a probabilidade de você olhar com mais detalhes. É assim que eu olho para a numerologia, trabalhando ela junto com as constelações. Você tem uma ferramenta a mais, que faz um PET scan, que faz uma radiografia do que é seu, identificando o que é seu, que pode, algumas vezes, eu vinha fazendo um experimento, com a pandemia eu suspendi, estava acontecendo umas coisas interessantes. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Eu vou falar isso rapidamente, eu espero que as pessoas não fiquem presas a isso, por favor, gente, é só mero exemplo, porque o mapa não se resume a um número, então eu fico muito preocupado quando a pessoa fala assim, eu sou tal número. Ninguém é um número só, isso não existe. Então, então, vamos dar um exemplo. A gente vê, por exemplo, pessoas que têm energia 4. E o que eu observei no mapa com a visão sistêmica? Muitas vezes essas pessoas, no aspecto negativo, conectadas com situações de escassez, medo, síndrome de pânico, tá? Pobreza, dificuldades na vida. Pode. É conclusivo essa observação? Não. Mas eu observei muitos casos. Possibilidades, né, Marco? Possibilidades, exatamente. Essas palavras, nós temos que usar dessa forma. Nunca ser é isso e ponto. Possibilidade. E apareceu. Eu tive um caso, uma situação muito particular, numa formação que eu fiz, um workshop, na verdade, e aconteceu uma situação inusitada, porque a hora que eu entrei no workshop, uma pessoa falou para mim, ai, Marco, você, meu Deus, e ainda falou brincando, meu numerólogo querido. Para quê? Eu quieto, dentro da sala, tinha 50 pessoas. Na hora do intervalo, veio todo mundo, olha para mim, e nisso foram dando nomes e datas. Não tinha como olhar isso. Mas coincidiu de eu ficar com aqueles papéis na mão, e no decorrer dos 2 dias de workshop, às vezes eu vi um relato de uma pessoa, eu olhava ali, fazia os cálculos mais ou menos de cabeça, eu já vi um padrão ali dentro, e aquele padrão se apresentava dentro das constelações.
E nisso, a pessoa conduziu o workshop. Num dos intervalos, eu comentei rapidamente, ela ficou muito curiosa para ver, ela ficou intrigada com essa dinâmica. Como é que consegue? Como é que isso pode aparecer dentro de um mapa? É possível. É possível a gente identificar várias dinâmicas. Tá? E, assim, por exemplo, um dos casos mais marcantes desse workshop foi um menino que se apresentou, chorando, etc. E eu olhei e falei, gente, mas na relação com o marido, eu falei, aqui ela é que é a algoz, não é a vítima. Ela que está exercendo um papel de tirania. Eu não estou achando estranho ela chorar ali, mas até comentei com a colega. E a coisa foi desenrolando até a ponto da própria pessoa que conduziu falou, olha aqui quem está cumprindo o papel de algoz. A gente traz essa conceituação interessante, né? Porque todo princípio que conecta alguém ao lugar do algoz, ele carrega uma vítima também por dentro, né? E toda vítima carrega um algoz também. Esse ping-pong interno entre esses princípios é interessante, porque toda vítima se torna um algoz quando ela se torna abusiva, né? Todo algoz se torna uma vítima quando ele é abusivo e, de alguma forma, estabelece um processo de ser atacado por isso. Então, esse ping-pong é incrível. Eu fico olhando a força que existe dentro da astrologia sistêmica. Eu tenho um parceiro que é o Carlos Armit, você deve conhecer ele também, né? O Armit, sim, né? Conheço, cara. Eu faço trabalhos de workshops com ele, faço lives com ele. E ele sempre fala que o mapa astrológico é como se fosse um portal, é como se fosse aquilo que mostra para você possibilidades que trazem caminhos, direções, né? E a numerologia também é assim. Quando você olha para a numerologia, ela traz esses caminhos e direções, ou não, é diferente. O que é que torna diferente do processo do mapa astral? Bom, aí tá, vou explicar uma coisa. Qual a numerologia, a forma que eu faço é bastante objetiva. Tá. Mas isso é algo que a experiência prática de muitos anos me trouxe isso daí. Então, a ponto de eu, às vezes, numa roda de tomando um café, alguém falar data de nascimento, eu já percebo muitas dinâmicas da pessoa. Às vezes assusta pelo nível de detalhes que a pessoa não imagina. Tá? Então, a gente consegue, na verdade, identificar várias estruturas internas da pessoa de comportamento. E aí a gente pega umas situações assim, por exemplo, eu não costumo atender casais juntos, mas eu tive uma vez uma situação inusitada que ele bateu o pé, que era o marido, e falou, não, eu não faço nada sem minha mulher. Eu falei, olha, eu preciso te orientar numa coisa, eu vou entrar em detalhes que você vai se sentir desconfortável. Minha mulher sabe tudo da minha vida. Eu falei, então tá bom, você não é criança, eu não sou seu pai, então você assume a responsabilidade, a minha obrigação é te falar abertamente o que eu ofereço e o que eu não ofereço, e como vai ser o trabalho. A partir disso, a gente estabelece uma relação de adulto com adulto. Tudo bem? A mulher sentou aqui, 20 minutos depois ele parou um pouquinho e falou, Marcos, pode parar um minutinho? Eu falei, posso. Posso pedir para a mulher sair? Eu falei, eu te avisei. Eu te avisei. Né? Aí, lógico, Luciano, assim, eu não vou ser bem sincero, poucas pessoas fazem na forma como eu faço. Tá? Não vou ser modesto, vai soar como arrogância, mas pouquíssimas pessoas fazem como eu faço. Porque é um nível de especificidade muito alto. Muito alto. E isso, lógico, graças a muito estudo, eu nunca paro de estudar, nunca, sempre estudando. E tem um laboratório, né, 25 anos, mais de 7 mil clientes na minha mesa, e voltando todos os anos, ou seja, cada cliente faz 5, 6, 8, 10 mapas. Você multiplica 50, 60 mil mapas ao longo de 25 anos. Você acaba tendo um laboratório natural. O próprio cliente volta e pergunta, como é que foi? Nada compara-se à prática. Nada. Então, eu tenho uma capacidade de olhar com detalhes que talvez muitos, eu já sei porque muitos vão em outros lugares e falam, mas Marco, nunca ninguém me falou o que você falou. Tá? Mas isso é uma dinâmica minha de trabalho, mas ela traz muitos detalhes que as pessoas não imaginam, que podem ser desconfortáveis. Lógico que nunca eu despejo isso na mesa num primeiro momento, jamais, a gente tem que ter responsabilidade.
E entender também, às vezes, pelo mapa, a gente consegue entender que momento a pessoa está. Se ela está mais aberta, se Estrutura ela da está mais pessoa, fechada. Marcelo. Isso você vai calibrar ali. Aí, às vezes, acontece, mas por que com a minha amiga você ficou 1h30 e comigo foi 50 minutos? Você estava preparado para absorver 50 minutos. Uhum, uhum. Né? Mas eu vi que nela você falou um aspecto no meu. Sim, mas eu não. Calma, vamos com calma, devagar com dor. Pode confiar no que eu estou te fazendo. Você pode ter certeza que o que eu despejei na mesa vai ser o suficiente para você trabalhar ao longo de muitos anos ainda. Então, cada caso é um caso, mas isso realmente aí é feeling da prática. Não tem jeito, Sim, né? sim. Mas a numerologia, ela é mais objetiva em muitos aspectos. Entendi. Muitos aspectos. Ela é quase que cirúrgica. Ela vai lá no ponto mesmo. Ela vai no ponto, é isso que eu falo como mapa, né? Ela vai no ponto, ela identifica uma determinada dinâmica, um determinado comportamento, mas isso muitas vezes tem que ser ressignificado dentro de uma outra escola, dentro de um outro movimento. Por exemplo, constelações, psicoterapia, enfim. Às vezes a tomada da consciência não é o suficiente para estabelecer uma mudança de comportamento, né? Não. Eu fico Exatamente. sabendo aquela tendência, ou vou relembrar uma tendência que eu já reconheço em mim, mas muitas vezes o que eu preciso de recurso eu não encontro na numerologia, eu encontro em outros movimentos. É isso que A numerologia é o diagnóstico, ela não é o tratamento. Exatamente, entendi. Ótimo. Então, ela é o diagnóstico, ela não é o tratamento. Que o Carlos Darmite, da mesma forma, trabalha, exatamente. Sim, mas no diagnóstico, a gente pode acontecer da pessoa ter um insight, e dependendo do que ocorre, ele ter, através desse insight, uma mudança de padrão, pode acontecer. Pode acontecer. Até porque, às vezes, dependendo do mapa, eu faço algumas intercedências sistêmicas, também de comportamento, de recursos que eu tenho de comportamento. Eu lidei muitos anos com gente, né? Advoguei na área criminal, na área de família, é um laboratório, né? Mas, então a gente consegue, mas sempre, e muitas vezes eu já encaminho, psicólogo. Mas eu estou fazendo terapia holística. O seu caso não é terapia holística, é psicólogo. Psicanalista, constelação. No seu caso, você pode até fazer um tratamento holístico aí, uma homeopatia que vai dar certo. Então, não é assim. Descarrego, aí é cada um, cara. Mas a gente sabe exatamente casos muito sérios, por exemplo. Eu tenho muitos casos sérios. Eu tive já caso. Aí é que tá. É bastante delicado falar sobre isso. Eu tive um caso de um menino que chegou na minha mesa e encaminhado, agora eu não lembro detalhe se foi. Enfim, ele estava fazendo uma série de tratamentos alternativos. E eu olhei o mapa e falei, olha, terminou a consulta. Foi um mapa bem enxuto, que eu percebi já, bem enxuto. E aí eu chamei a mãe dele e falei, olha, você já fez alguma avaliação psiquiatra? Não, mas por quê? Acho importante você dar uma olhadinha. Não é o caso que você está buscando. Eu não quis falar, mas havia probabilidade muito grande de ter algum problema muito sério, ou esquizofrenia, alguma coisa. E tinha esquizofrenia. É interessante, porque hoje você consegue já detectar com crianças de 3, 4, 5 anos já traços psicóticos. Já fica, e muita gente conduz essas crianças para centros espíritas, por exemplo. Não tem nada contra. Não. Mas tem que dar a César o que é de César. Às vezes você precisa primeiro passar por um processo de um profissional, às vezes tomar a medicação e começar o tratamento o mais cedo possível, para depois você ter outras perspectivas. Então, assim, eu tenho um pouquinho. Eu chamo muita atenção, porque esse universo, vamos chamar esse universo. Vou usar uma palavra que eu não gosto, que eu considero pejorativa. Esse universo, vamos chamar de ocultista, o que não é compreendido, que vamos incluir até mesmo a constelação. A gente vê muita coisa errada acontecendo, Luciano. Eu tenho chamado a atenção das pessoas. E olha aqui, filho, o que está acontecendo com a pandemia. Eu tive um monte de gente que morreu por irresponsabilidade com o que está acontecendo. Uns falam, não, eu não estou conectado com esse campo, morreu. Outro, eu estou tomando homeopatia. Gente, peraí, é uma força nova, maior. Se você tem formação sistêmica, entenda uma coisa. Tem uma coisa grande que a gente não sabe o que é. O primeiro movimento que você tem que fazer é se inclinar humildemente e entender que você é apenas uma célula, tem algo maior que a gente não sabe. O que a gente não sabe o que é, fica quieto. Espera.
Observa. É uma força absurda que está aí por trás. Uhum. Não, eu não estou conectado, não sei o quê. E eu tenho vários colegas que morreram, outros que ficaram doentes, que estão com problema sério de saúde. Gente que foi só para uma homeopatia e estava andando sem máscara, que para mim não tem diferença nenhuma de usar uma cloroquina, qualquer outra coisa. Aí julga o outro, mas está fazendo a mesma coisa por outro viés. Isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Então, eu sempre, eu sou um aliado dos psicanalistas e dos psicólogos. Eu sempre encaminho. Sempre. Eu sempre falo necessário. Que é muito importante o que você está trazendo, porque as pessoas até às vezes perderam a esperança com a medicina tradicional, né? Porque elas têm um nível de condução muitas vezes fria em relação a um ser humano, né? E muita gente perde de fato a esperança, mas ela ainda nesse sistema, na forma de consciência que a gente está, ela é importante. É por isso que constelação familiar, reiki, seja lá o que for, que tem a ver com técnicas alternativas, complementares, elas não substituem médico, não substituem remédio, não substitui psicoterapia, não substitui, pelo amor de Deus. Não fica achando que esses recursos são complementares, eles são simplesmente complementares para facilitar. Quando você substitui, você está gerando uma exclusão de algo. Exatamente. E a força vem com a integração de tudo, inclusive do que você pode chamar de fé. Cada um tem o seu formato. Então não é esse caminho. Eu fico muito preocupado quando você tira uma coisa, coloca uma coisa, tira outra, e isso é um movimento constante nesse ambiente. Eu vejo com um olhar de exclusão. Tá? Um olhar de exclusão. Mas, ao mesmo tempo, alguém também não pode sair e falar o seguinte: eu fiz constelação hoje, marco domingo, amanhã estou no psicólogo, depois tudo ao mesmo tempo. Isso também não. A gente vê umas pessoas fazendo umas loucuras que elas não estão preparadas. Né? Faz 10 constelações para psicanalista, psicólogo, ele surta. Calma, né? Vai primeiro com um profissional, um psicanalista, um psicólogo, um médico. Vamos abrindo essa caixinha e vai vendo coisas. Tem coisas que são inexplicáveis, que aí quando... Tudo tem um limite. Nada é o todo. O todo, constelação não é o todo, numerologia não é o todo, astrologia não é o todo. O todo é o divino. Quando você fala que uma coisa já explicou tudo, você põe um ponto final. Você não abre mais para possibilidades. Até porque a gente não sabe o que vai surgir de evoluções em termos de conhecimento nos próximos 20 anos. Exatamente. O que é que vem de tecnologia humana, né? A constelação trouxe algo à tona, mas tem outras coisas que podem surgir, que a gente não sabe. Talvez sejam folhas de uma árvore que a gente não consegue enxergar ela por completo. Então, a numerologia é uma folha, a astrologia é outra folha, a gente está começando a ver partes dessa árvore. Mas o todo, talvez daqui a 1000 anos, a humanidade, ou nunca. E a gente tem que ter humildade de aceitar. Né? Então, assim, tudo para mim tem que ser um processo integrativo. Nunca uma coisa tira a outra. Nunca fiz isso. Por essa razão, acabei ganhando o respeito dos psicólogos, que eles mesmos acabam me encaminhando pacientes. Né? E há muito trabalho de parceria com eles, e eu autorizo entregar, porque a consulta é gravada, eles escutam, às vezes tiram alguma dúvida, mas eles falam: Marco, é impressionante, porque vai a detalhes que a gente não imaginava que fosse. Né? E assim, da mesma forma, eu faço com psicanalistas, com consteladores. Eu não atuo, não gosto de atuar na área de família, em particular, eu encaminho. Agora, tinha uma profissional aqui que fazia muito nas questões de família, acabou falecendo de Covid, então eu tenho que caminhar para outros profissionais. Eu gosto mais na constelação nas questões organizacionais, nas estruturais, as tomadas de decisões, né? Investimento, mudar de cidade, mudar de país, essas questões mais pontuais, é onde eu gosto mais. Né? E aí eu trago esse elemento, mas o resto eu encaminho. Então a gente tem que olhar que é uma ferramenta que pode trazer mais uma observação dentro do trabalho. Mais uma observação. Né? Às vezes eu até faço o seguinte, às vezes eu olho para a estrutura do mapa, faço o movimento sistêmico, e é incrível, se confirma exatamente ali. Só que eu gosto de usar muito a técnica oculta, entendeu, Luciano? Eu não identifico nada em ninguém. E ela acaba ficando mais pura. Tá? Então, nada em ninguém. Eu coloco números, depois se abre
pessoa se revela. Às vezes nem o próprio cliente inicialmente não sabe o que está sendo feito, mas ali vai acontecendo os movimentos e ela observa. Depois aí eu abro e falo, olha, está aqui, eu entrego um papel, os números, ela pega com os papéis, ela vai acompanhando, aí chega o momento certo e fala, agora você abre e identifica o que é o que. Aí ela fala, meu Deus. Show. Tá? Entendeu? Então são vários recursos que dá para explorar com o mapa. Muitos recursos que dá para explorar com o mapa. A gente identifica mecanismos comportamentais, é possível identificar aspectos que estão conectados com a família, aspectos que eclodem situações para a vida da pessoa naquele momento, as quais ela tem que passar e ela não aceita passar. Eu falo, numerologia não vai tirar você do que você precisa passar. Ela vai fazer você entender, olhar para o que você precisa passar. Talvez, como você vai lidar com o que tem que passar e como você vai sair, depende de você. E dos recursos que você traz do seu sistema familiar. Mas há trânsitos que você vai precisar passar. Como, por exemplo, eu sabia que eu poderia ter um problema de saúde até final de 2019. Fiz todo, você veja que mesmo que a gente prepara tudo, fiz plano de saúde bonitinho, como eu viajava muito, eu fiz um plano de saúde de cobertura nacional. Falei, vou fazer de cobertura nacional. Por quê? Se acontecer eu estiver fora, eu não fico na mão. Eu estava terminando o trânsito, eu lembro que eu comentei com minha amiga, eu falei, olha, eu acho que esse trânsito não vai me pegar. Nas últimas semanas. E eu fui para o hospital, desenganado, e quando eu fui buscar o plano, cadê o plano? Tinha falido, eu nem sabia, porque eu não usava o plano. Caramba! Havia 2 meses. Caramba. E aí eu não escapei daquilo que eu precisava passar. As pessoas perguntam, mas como que você, Marco, numerólogo, passou? Gente, o numerólogo, ele não é mágico. O numerólogo é um GPS que a gente passa a entender que estrada nós estamos viajando. Se aquela estrada tem um buraco, você vai ter que passar pelo buraco, como você vai passar é uma escolha, mas o buraco está ali, você não vai tirar o buraco. E aí a postura que você adota diante daquela experiência é o que conta. E não é a experiência em si. Então eu fui literalmente tranquilo, tem 2 irmãos médicos aqui, eu falei para eles, olha, estou pronto, se eu tiver que ir embora, está tudo bem, aviso o pai e a mãe que está tudo bem, eu acho que eu vivi tudo que eu tinha que ver na minha vida, desse jeito, nesse tom. Se eu tiver que ficar inválido, não gostaria, mas se for o processo, porque havia um risco alto de invalidez, e se eu sair daqui bem, são e salvo, vou fazer algo de bom com isso. Ponto. Fui para dentro de uma UTI, antes de subir, liguei para uma amiga minha que é farmacêutica bioquímica, então integrei tudo. A medicina, minha postura de aceitar o processo, minha postura de não ficar pedindo nada, não sou de pedir, porque pratiquei budismo uma época, não sou de pedir nada, não faço oração para pedir nada, adotei, não pratico mais, mas carreguei essa parte do budismo em mim. Pedi para ela toda a medicina alternativa, fitoterapia, homeopatia, entrou até escondido na UTI, e uma outra mestra em yoga, que eu pedi para ela algumas dinâmicas que poderia ser feito com a mão, tudo. E me coloquei a serviço do que tinha que acontecer. A expectativa não era de eu sobreviver, era de ficar, se desse certo, que era muito remoto, menos do que 20 dias eu não sairia da UTI, no mínimo 30 dias de hospital, e com altíssimo risco de sequelas muito sérias. Em 5 dias eu estava em pé na UTI, 7 dias eu desci para o quarto do hospital, 3 dias depois fui liberado, não tem uma sequela, absolutamente nada. Maravilha. Então, é a postura. Então, eu integrei, eu estou explicando de exemplo prático como a gente tem que integrar. Agora, imagina se eu, naquele momento, falo, não vou para o hospital. Deixa eu tomar homeopatia só. Você está entendendo? Então, a gente tem que olhar dessa forma. Tudo vem. A medicina tem há 200 anos a medicina moderna, ela se desenvolveu, né, em cima de uma série de outras coisas. Todas estão aí. A medicina chinesa tem mais de 5 mil anos. Agora a medicina moderna está olhando para ela, porque excluía toda a medicina anterior, como se há 200 anos viesse do céu algo novo e não existisse mais nada de conhecimento ancestral em nenhuma civilização. Aí a medicina se deparou com um limite. E hoje os médicos estão se rendendo para isso. Eu tenho 2 irmãos médicos hoje, eles conseguem olhar hoje de outra forma, que não olhava, né? E a formação deles hoje está... Eles não têm mais formação filosófica, nada. Então ficou aquela coisa
mecanicista, fria, impessoal, e junto com a visão do contexto onde eles são criados, só de business, negócio. Está aí o resultado que nós estamos vivendo hoje no país. É uma medicina fragmentada, porque é especialista para a unha do pé, especialista para o dedo, exatamente. E totalmente fragmentada e seccionada, né? Porque é interessante. Eu estudei muito medicina chinesa, eu sou apaixonado e para mim todo o processo de doença é um processo que acontece dentro do campo emocional primeiro, ele vai somatizando, vai desarmonizando órgãos e vísceras, vai estabelecendo movimentos de adoecimento mesmo, porque o corpo é a forma que a gente tem de entrar em contato com o sintoma ou com a doença, e uma doença geralmente está conduzindo a gente a olhar para uma parte do sistema que foi excluído através da gente, a gente está olhando para esse processo, né? A gente olha para uma doença, mas está olhando também para uma parte da nossa história que foi excluída, né? Então, eu sempre falo, para onde olhamos através da doença, né? Interessante esse seu relato, porque é um relato que traz um posicionamento interno muito consciente do seu lugar, né? Você, quando começa a estabelecer esse movimento, você, olha, eu vou falar com o papai, com a mamãe, pode acontecer isso, vou pro processo e seja o que Deus quiser. Não é porque tem cirurgias que se mexem em determinadas partes do corpo que tem trazem, de fato, muitas sequelas. Mas essa parte da integração, é por isso que o pensamento sistêmico ele tem essa perspectiva da integração de todas as partes, né? E onde todas as partes têm um processo de importância dentro do movimento de atualização, de crescimento, de tudo mais, e o quanto isso traz uma possibilidade da gente se posicionar, né? O que a constelação faz? Ela faz você encontrar o seu lugar, mais nada. E quando você encontra o teu lugar, possivelmente você está vivendo a sua própria vida e existência. Então, isso é incrível, não tem preço para esse movimento, né? E quando eu olho você falando de numerologia, para mim é uma perspectiva nova, porque eu conheço alguns bons numerólogos no Brasil, né? E essa pegada que você traz é interessante porque você tem um nível muito de clareza mental, de objetividade, sabe, detalhes que são essenciais que muitas vezes, em outras circunstâncias, a gente deixa passar, talvez por ter um movimento de falta de experiência. Eu quero te fazer uma pergunta que não quer calar. A gente consegue correlacionar, por exemplo, um número específico que está mais conectado ao pai, outro número mais específico que está conectado à mãe, outro número mais específico que está conectado à ancestralidade, à criança. A gente consegue perceber dentro desses movimentos de cada número, que tem suas polaridades positivas e negativas, o que é mais focado no pai, o que é mais focado na mãe, por exemplo? Bom, a pergunta é objetiva, a resposta é complexa, mas eu vou tentar simplificar. Tá. Não dá para você dizer apenas o número. Existem, por exemplo, no mapa numerológico, nós temos mais de 30 cálculos. Tá? O sistema que eu utilizo para cálculo é um programa desenvolvido por um engenheiro do ITA, tem mais de 30 anos, não teve atualização, é uma relíquia que eu preservo, já testei vários programas estrangeiros, nenhum funciona tão bem. Ele tem alguns bugzinhos, mas, enfim, dentro desse sistema, que são mais de 30 cálculos, nós temos ainda três outras formas, eu vou chamar de sistemas, tá? Não é bem esse nome. 3 sistemas que podemos trabalhar dentro de um só, se a gente quiser, a mais minúcias. Que aí envolveria mais do que 50 cálculos. Tá? Então, a gente, por exemplo, eu vou dar um exemplo, porque não é tão específico assim. Por exemplo, existe um trânsito que a gente chama de desafio. Desafio da fase formativa da pessoa. Esse é um cálculo bem complexo, não dá para eu explicar aqui para as pessoas fazerem. O desafio, para cada pessoa, muda o tempo que termina. Ele pode ir entre 27 anos e 35 anos. Tá? Quando ali aparece o desafio 1, quando o número 1 aparece, o número 1 ele tem a representação do masculino, porque o número 1 é o desenho do pênis. Por isso que a gente desenha o número 1 na vertical. Há mais de 5 anos era o pênis, representação do falo. E nesse símbolo representa tudo
o que envolve o universo masculino para a civilização da época. Agressividade, arrojo, audácia, coragem, etc. Autoritarismo. As pessoas ficam surpresas hoje com o autoritarismo. Mas a humanidade cresceu em cima de autoritarismo. Uhum. A nossa espécie é uma espécie agressiva e violenta. Uhum. A nossa espécie é. Isso quer dizer que justifica toda a agressividade? Não. Talvez agora, no século XXI, depois de tantas experiências dolorosas, a gente conscientemente crie mecanismos para conter o impulso inato da espécie. Uhum. Se deixar, a gente mata um ao outro rapidinho. Então, esse número 1 representa essa energia, que é yang, de impulso, que é uma energia que impulsiona a pessoa também para a vida. Que é uma, Se aparece ali que é uma característica do pai, digamos assim, né? Como função. Do pai. Isso, como função do pai. Tá, entendi. Só que na numerologia, e a gente olhando para a gente não pode esquecer, Luciano, aí tem uns questionamentos que eu faço nas outras formações. E é uma coisa que eu trago. Tá. Masculino, o pai. Isso não é verdade em outras civilizações. Existem algumas tribos indígenas, é cultural, sociocultural e antropológico. Tem algumas tribos aqui no Mato Grosso que a participação da mulher, se a gente comparar com o nosso mundo europeu, ela está no papel do homem. Por qual motivo você encontra, por exemplo, em regiões que tem muita miscigenação, como aqui na minha região, você vai olhar na família, geralmente é a mãe que exerce figura da autoridade da energia masculina. Uhum. E aí quando eu olho aquele número, eu falo assim, 80% é relação com o pai, figura de autoridade. Mas existem modelos de família que quem faz esse papel de autoridade é a mãe, a tia, a avó, alguma mulher. Por isso que eu não posso dizer somente o pai. Mas eu falo, precisa trabalhar a relação com a energia masculina. Então, você está falando, ao invés de falar, vamos lá, ao invés de a gente pode ampliar isso para um contexto de uma escala maior, porque quando você coloca, por exemplo, masculino, ele tem um nível maior do que homem, que tem um nível maior do que pai, por exemplo, né? São ordens, digamos assim. Então, quando a gente fala do conceito do masculino, a gente pode ter essas duas forças, tanto no homem quanto na mulher. Sim. E isso vai estabelecer uma indicação de que aquela força está mais predominante daquela forma. Tá, sim. Ótimo. É porque o masculino, ele independe do gênero. Uhum. E assim o feminino. Uhum. E a gente, por exemplo, em sociedades, por exemplo, descendentes de árabes, você vai ver o masculino mesmo, o homem, porque é cultural. Né? Mas você olhar, se você fizer estudos de comportamento das sociedades dos nativos da América do Sul, não. Muitas mulheres. Inclusive, existem tribos em que as mulheres é que caçavam. Uhum. A gente trouxe muita visão europeia. Isso é muito perigoso no Brasil. A gente tem dentro de uma pessoa, Luciano, dentro de uma pessoa, você pode ter indígena, de 2, 3 tribos diferentes, que já trazem elementos diferentes de comportamento cultural, sistêmico, alemão, italiano, português, uma mistura, que por isso que eu digo que sistemicamente, quando se trata de fazer constelações no Brasil, é importante olhar esse aspecto. Africanos. Porque africanos traz partes de culturas ancestrais muito diferentes. Dentro de uma só pessoa. Então aí, quando eu trago a explicação do masculino e feminino, eu ponho sempre esse porém. Porém, pode, e geralmente sim, minha mãe. Minha mãe, você vai ver o pai, manda no pai, ela que tem energia masculina, ela que vai atrás, ela que empreende, ela que mete as caras, ela que movimenta os filhos. Então, tem uma hora. Nas formações estruturais, a gente trabalha com uma outra visão da relação homem e mulher. Tá? A gente chama quem está fora e quem está dentro. Quem está fora, por exemplo, na questão do dinheiro do casal, pode ser que quem está fora, a expressão quem está fora é a mulher que traz mais dinheiro do que o homem. Então, nesse aspecto, ela atua na energia masculina. Mas na hora que se trata de resolver a questão do patrimônio da família, inverte. E o homem que decide. Então, ele está fora, ela está dentro.
Isso pode intercalar o tempo todo. O tempo todo. E isso explica muito mais a sociedade moderna, os arranjos familiares de hoje, e principalmente para os arranjos das famílias brasileiras, que não tem nada a ver com as famílias europeias. Nada a ver, que é muito diferente. Se você observar, por exemplo, nas famílias italianas, né, em casa, como nas famílias árabes, povo mediterrâneo, quem manda é a mulher. Quem manda nos filhos. Quem escolhe a mulher para casar. Ainda é assim, a mãe, se não passar pelo crivo da mãe, aquele filho não vai casar com aquela mulher. E na questão do dinheiro, é o pai que traz. Já você pega norte da Europa e algumas regiões, por questão histórica, as mulheres tomaram a frente. Ali tem regiões que tiveram os vikings, que aí era uma relação igualitária, todos lutavam, por isso que você tem uma postura diferente. Então, é importante quando você traz para uma constelação, e olhando, eu dentro da numerologia, quando eu olho o sobrenome, eu já percebo origens. Mas ali dá o todo? Não, eu pergunto, o que você tem mais de ascendência? Ah, Marco, meu sobrenome é polonês, mas minha avó era indígena. Isto é importante para mim. Eu nunca faço mapa sem olhar o contexto que a pessoa, de onde ela vem, o que ela traz de ancestralidade, que muda padrão de comportamento com os números. Não muda os números, mas a forma como ele explora o mapa é diferente. É bem diferente. Aí você pega pessoas que têm mapas, nunca existe mapa igual, tá? Semelhantes, aí você fala assim, mas gente, por que aquela pessoa tem um número igual ao meu? E os clientes me perguntam, e ela tem esse comportamento, tem outro. Então, mas ela tem uma outra estrutura que foi lapidando. Você tem, as duas têm pedra, as duas receberam da vida uma pedra de esmeralda bruta. Porém, você lapidou ela em sextavado e ela em triângulo. A pedra é a mesma, mas o que lapidou é diferente. E esse lapidar, ele começa com a família de origem, o ambiente onde foi criado, e aí no decorrer da vida, por onde ela vai passando, as experiências que vai vivendo, ela vai sofrendo novas lapidações que vai mudando. Por isso tem que olhar dessa forma. E aí a maneira como eu olho para o meu trabalho, que a maior parte das pessoas não entende. Eu tenho, muita gente circula, eu já fiz, eu falo, mas Marco, nunca eu tinha feito um mapa como você faz. Por essa razão, às vezes as pessoas me pedem cursos. Eu tive um grupo de 70 profissionais de psicologia RH em Campo Grande que queriam um curso. Eu perguntei, mas como vocês querem um curso? Quer assistir uma palestra minha? Não, um fim de semana. Eu falei, filha, vamos fazer o seguinte, se eu quisesse ganhar dinheiro fácil com vocês, são 70 pessoas. Eu ia mentir, falar, vou fazer o curso, pego meu dinheiro e vou embora. Se eu falar para vocês que vocês vão conseguir desenvolver a forma como eu trabalho em 3 dias, eu estou mentindo para vocês. E nisso está sendo uma arrogância de vocês de olhar para mim e imaginar que o Marco vai resumir 35 anos de estudo com 25 de prática, em 3 dias eu vou entregar isso. Não é assim a vida, filho. Se vocês pedissem um workshop de apresentação e introdução, show de bola. Mas eu vou estar mentindo para vocês. Por quê? Porque as pessoas perguntam, como é que você vai fazer o curso? Eu tenho pretensão. Precisa envolver muitas coisas. E precisa envolver numerologia, precisa envolver um certo conhecimento de estudo antropológico, as formações raciais do Brasil, uma série de coisas para você entender contextos de funcionamento. Dentro de uma pessoa no Brasil, ela tem várias ancestralidades totalmente distintas. Isto é importante para o estudo do mapa da pessoa. Que é onde a gente faz a sintonia fina, que conseguimos chegar a nível de detalhes que a pessoa fica chocada. E isso eu levo para dentro de uma constelação também. Que aí acaba... Imagina, você chega numa constelação com uma estrutura já. O Carlos me envia muita gente do Brasil todo para constelar aspectos específicos do mapa astrológico. Sim, exatamente. Para aquela dinâmica conflitante que estabelece uma informação ali no mapa. Né? É interessante como esse norte, porque para mim é um norte, porque por trás dessa informação tem uma série de fatores que conduziram aquela pessoa a ter aquele destino específico, né? De atrair para a vida aquele movimento de seja uma doença, seja um padrão comportamental, seja uma dinâmica, seja o que for. Mas é interessante porque você já parte de um norte, para que você possa ter uma perspectiva de acessar um determinado campo de informação para aquela pessoa poder ter um resultado diferente na vida dela, né?
É incrível, é incrível. Eu sou apaixonado por esses Isso. recursos, porque eles trazem a possibilidade de integrar partes, né? É que nem eu falo para Isso não. você tá batendo, você tá mandando seu coração bater hoje, agora, nesse exato momento, não. Ele tem uma memória inteligente que faz isso de uma forma única, né? Sim, Assim sim, são os sim. nossos órgãos, assim são os sistemas, assim são Sim. todos os sistemas que vieram antes de mim. Cada um teve a sua É, história e viveu a história de uma forma única, né? E cada um vai estabelecer uma interpretação, digamos assim, né? É aquela sim, velha pergunta: que história que você conta da sua própria história todos os dias para você, sim, né? E que história que você pode exatamente. contar nova agora, né? E para isso você precisa dar um Sim. mergulho internamente através do autoconhecimento. É impressionante, eu adoro essas abordagens. Não tira, lógico, ele não extrai a capacidade intuitiva e Uhum, percepção de campo, pelo contrário, traz mais um equipamento uhum, para que o diagnóstico seja mais apurado ainda possível. é, Né? E também pela estrutura do mapa, Luciano, a gente consegue saber, por exemplo, até onde a pessoa pode ir e no que uhum, ela está preparada. Então, por exemplo, eu já tive casos, antes de eu ter a formação, mas como eu não faço da parte familiar, eu troco muita ideia com essa colega que acabou falecendo, infelizmente, mas ela trocava muita ideia, eu falava, ó, tem essa situação, ela tem um perfil assim, assim, assado, provavelmente ela não vai conseguir fazer um movimento, por exemplo. Falando de maneira clara para o leigo, tem um perfil de um temperamento extremamente orgulhoso, não vai dobrar para o pai. Não vai. Então, provavelmente você vai ter que fazer o movimento apenas dela olhar onde ela se colocou. Para ela dobrar, se você tentar fazer ela, eu vejo você, qualquer movimento nesse sentido, esquece. Não vai fazer. Porque o perfil dela vai levar 10 anos para assimilar essa informação. talvez, né? E Talvez. olhe lá. Possibilidade, E né? olhe lá. É. E pode demorar até mais. Né? Você sabe que Então, só. Marco, não cortando você, mas um ponto importante em relação a isso é o fato de que eu estava até conversando com uma amiga hoje e falando da importância do reconhecimento da concepção, né? E Uhum, dentro da minha experiência, o lugar que eu devo, de alguma forma, honrar e agradecer é a concepção. Porque tudo o que aconteceu antes e tudo que vai acontecer depois são histórias, né? São fatos, são sim. experiências, são histórias. Se eu consigo olhar para esse movimento da concepção como o ato maior da vida, ali é o momento que eu posso me dobrar, né? Que eu posso estabelecer o movimento. Mas a gente sabe que muitas pessoas, pelas experiências da vida, pelo movimento de traumas que tiveram na relação com o pai, na relação com a mãe, muitas vezes elas não vão conseguir, não é porque elas não queiram, não, elas não vão conseguir, por outros motivos maiores, reconhecer esse processo, né? Então, o que é que a gente Sim. faz? Eu sempre brinco, a gente come pelas beiradas, né? Então, o que é comer É, pelas beiradas? Ao invés devagarzinho. de falar que ela está diante do pai ou da mãe, a gente coloca lá um arquétipo que representa a função pai, como o sol, por exemplo, né? Que tem essa correlação com o princípio do pai, e quando ela se dá por conta, ela está abraçada, chorando diante do sol. Mas ali é uma Sim, forma sim. que aquele inconsciente encontra para estabelecer uma aproximação saudável com aquilo que ela ainda tem carregada de trauma internamente, né? Então, isso que E você está uma falando é conexão. muito legal, muito legal. É. E às vezes também tem trânsito, nós conseguimos identificar, por exemplo, trânsitos em que a pessoa não está absolutamente nada tipo de trabalho terapêutico. Nada. Existem trânsitos que nós identificamos. E ali pode acontecer de você tentar encaminhar e aí o tiro sair pela culatra, a pessoa Uhum. tomar um ranço e não querer saber nunca mais. Então, isso traz uma série de recursos que a gente vai tateando. Às vezes acontece assim, tem cliente que vem na minha mesa há 4, 5 anos. Aí eu pego ele por exemplo, um ano 7, que é o ano que a pessoa está mais. O ano 7 dobra o joelho de qualquer um, né? Porque o ano 7 pode levar, dependendo da pessoa, pode levar até um leite do hospital. Aí ela acorda. Aí eu falo, olha, seria bom você fazer terapia. Mas por quê? Tá tudo bem? Eu falo, não, é um ano bom para você fazer terapia. Vai lá mexer, vai dar uma olhadinha. Às vezes nem entra em detalhes, para não criar resistência. Aí a pessoa vai meio assim, começa a abrir uma possibilidade que ela nunca se permitiu. Então, é o momento certo, é igual medicação, saber que tipo de medicação que está assimilando, que é possível. O rim não está legal, então vamos trocar essa medicação, essa aqui ela não vai poder assimilar.
É dessa forma que a gente tem que olhar o recurso da numerologia. O que pode ser feito, né? Eu tive um caso, por exemplo, no meio corporativo, vou entrar em detalhes sem falar nomes, respeito às pessoas. Era um grupo de empresários para montar um negócio e eu pedi os nomes dos sócios. Mas um deles, quando eu calculei todos os mapas, ia para uma constelação, mas a constelação era organizacional, nós íamos ver o produto, se havia possibilidade, uma série de detalhes. Mas me chamou a atenção um mapa de um sócio. Porém, como o tema não era esse, teve um momento eu fiquei com aquilo em reserva, mas aquilo me incomodava. Quando nós fomos fazer o movimento, incrivelmente apareceu no movimento. Aí eu tive que falar, falei, olha, vem cá. Eu fiz uma técnica que nem eu sabia quem representava, ele que colocou os números. O que é isso aqui? Isso aqui é um sócio. Aí chamei ele de lado e falei, olha, vamos fazer o seguinte, nós não temos como saber exatamente o que está acontecendo aqui, mas você vai destrinchar e tentar descobrir de onde veio o dinheiro que ele está investindo. Tenta saber. Por quê, Marco? Eu falei, não, só busca essa informação. Quanto tempo você vai levar? Não importa. Depois eu te dou detalhes. Mais ou menos uns 2 meses que levou. Ele descobriu. Falou, Marco, é o seguinte, ele brigou com o pai, trabalhava com o pai, ele pegou, não existe pegou em sistema, do pai o dinheiro, não existe pegou, do pai, e foi embora com a mulher, com a família, para refazer a vida dele. Então agora vamos sentar, vamos conversar. É o seguinte, o mapa dele, primeiro, tem um perfil que sob pressão pode ter uma ética volátil. Segundo, que aqui indicava um trânsito, desse período aqui, um conflito muito forte com alguma figura de autoridade, provavelmente o pai, se estiver vivo. Mas a gente fala figura de autoridade porque pode ser um tio, pode ser alguém na família. Não é o pai dele. Então, isso vai dar errado. Esta pessoa, infelizmente, vocês não podem colocar dentro da sociedade. E aí ele me relatou, falou, Marco, incrível, porque a gente ia nos lugares, ver o ponto. Quando eu ia com os outros sócios, ele não estava, tudo fluía bem. Quando a gente voltava com ele, dava chabu. Falei, então, alguma dinâmica está acompanhando aí. Não existe pegou na visão sistêmica. E eu não vou nem destrinchar, porque não é ele o meu cliente, eu nem posso fazer isso. Mas isso apareceu. Apareceu na estrutura do mapa numerológico e confirmou na constelação. Como isso se confirmou, eu sabia que isso iria interferir no negócio de vocês, se vocês são meus clientes, eu aconselho a chegar num jeitinho para não colocá-lo na sociedade, que vai dar problema. Tá? Então, cara, são essas coisas que a gente consegue... Isso é um fato, porque assim, eu indico para todo mundo, olha só, se você vai começar um relacionamento novo, um negócio novo, vai empreender algo novo, vai começar um movimento novo na vida com alguém, né? Constela, faz mapa astrológico, faz mapa numerológico, para que você possa ter uma noção de onde você está. Sai mais barato. Sai mais barato. Já sai preparado. Isso foi, eu me lembrei de um cara que foi constelar comigo uma vez. Ele tendo as imagens internas dele diante daquilo que ele estava vendo, de um relacionamento novo, ele olhou para mim no final e falou assim, cara, você me tirou de um barco furado. Sai mais barato, eu não tô falando só apenas... mapa, ou fazer uma sai muito mais barato, cara. Manter um negócio... Não, eu falo. As pessoas chegam na minha mesa com todo um monte de coisa, isso, aquilo, gastou com publicidade. Eu falei, escuta, vocês começaram pelos fundos, tem que começar pela frente. Uhum. Começa por aqui, porque se aqui já indicar algum problema, você nem avança, você não vai gastar o que você gastou aí, meu querido. Uhum. E não é só o gasto financeiro, o desgaste que traz. Eu já tive negócios que não deram certo, eu fui, meu caminho foi o mundo dos negócios. É um desgaste terrível, terrível, cara. Sabe? Emocional, psicológico, financeiro, aí envolve coisas, quando envolve tributário. Cara, é muita coisa que a gente pode se poupar se fizer esse tipo de investimento. Eu sempre aconselho, vão nesses caminhos aqui, que vocês já abreviam etapas e vocês conseguem antecipar situações, evitar muitas coisas, né, para não precisar passar. Essa história de dizer assim, é apanhando que se aprende, em tese isso é verdade. Nem sempre isso é uma verdade. Você pode cortar os processos e experimentar da mesma forma, né? E alguns você pode evitar. Outros você precisa, talvez, passar para experimentar, né? Sim, mas alguns você pode evitar tranquilamente.
tranquilamente. E você pode apenas aprender observando o outro. Por isso existe a palavra sabedoria. É olhar, observar. O meu amigo Brasil Inca, ele botou uma palavra, uma frase assim: excluir o futuro sócio. Não é excluir, mas aí você chegar... exclusão do futuro sócio. Não, eu falei de uma linguagem simples, mas na verdade simples, exatamente, é necessário você sentar e observar e encontrar uma saída. Mas ali no caso, por exemplo, específico desse cliente, incrivelmente, a própria pessoa depois pediu para sair. E eles ainda continuaram. É uma questão de compatibilidade, né? Ou seja, às vezes é importante também essa pessoa que ficou na empresa, ela ter uma consciência que ela pode, de alguma forma, atrair pessoas por um processo de ressonância da história dela dentro de uma outra perspectiva. Não é um sócio, vai ser um cliente que não vai pagar, né? Vai ser, isso pode se desdobrar dentro de outras perspectivas. Por isso é interessante não só o fato de olhar para aquilo que foi uma dinâmica com essa pessoa, mas talvez também olhar para aquilo que é a dinâmica dela em atrair determinadas pessoas que têm o mesmo padrão comportamental. Não sei se você vê da mesma forma. Bom, vou explicar uma coisa. A gente tem que entender, perguntar o que é o seguinte: o que move o ser humano? Somente a dinâmica do que a gente traz da família? Não necessariamente. Imagine que você tem... Eu fiz até um desenho aqui para mostrar. Não sei se vocês vão conseguir ver. Imagina esse redondo aqui, vermelho, né? Vou tentar mostrar aqui. Aqui está a sua família. Imagina esse redondo, a sua família, de onde você veio. Só que você está conectado, por exemplo, você quer empreender. Então aqui você, nesse sistema aqui, você está conectado com o seu sócio. Mas aqui você está conectado com um sistema, por exemplo, da cidade onde você vai investir. São vários sistemas que se intercalam e às vezes eles cruzam num ponto em comum. Aqui, às vezes aqui. O que acontece? O que a gente estuda em termos de... O que há de estudo, por exemplo, na escola que eu fui formado? As regras do jogo movem o ser humano. Como é que você explica que um jovem pacífico, de um histórico sempre tranquilo, amável, carinhoso, pela primeira vez, ele vai para um jogo de time de futebol, e aí na saída do jogo, ele aparece uma imagem dele, que as câmeras pegaram, ele espancando um outro torcedor até a morte. O que explica isso? Existem várias matérias que explicam isso, que estudam isso. Movimento de massa, movimento de grupo, onde você é levado para aquele movimento. Só que isso só acontece nessas situações extremas. Isso acontece quando você está conversando com um colega que é extremamente ambicioso, e aí você fala, vamos montar um negócio, e aquilo começa a ativar em você. Se você tiver na sua estrutura de mapa a ambição... Isso vai potencializar. Vai. E se você tiver na estrutura de mapa a ambição, na estrutura sistêmica, a ambição em algum aspecto atrás, meu querido, é igual acidente de avião, vai somando e aquilo eclode. E aí você sai feito um cachorro louco, sem olhar detalhes. Então a gente tem que entender que a regra do jogo move o ser humano. Quando você quer mudar alguma coisa, você precisa mudar principalmente a regra do jogo. Se você muda a regra do jogo, você começa a mudar a dinâmica. Por exemplo, quantas vezes você já viu empresários que tem lá, imagina, uma secretária, um funcionário X. E aí acontece um erro Y. Qual é a mentalidade do empresário? Manda embora, troca. Misteriosamente, aquele que substitui, a possibilidade dele repetir algo semelhante é alta. E, mais uma vez, o mundo corporativo pensa de maneira lógica, entre aspas, manda embora outro. E aquilo vai se repetindo. Se ele não olhar o que está acontecendo, qual é a regra do jogo que está movendo aquela situação, ele pode trocar ali por 1000 funcionários. Não vai resolver. A gente pode trocar o funcionário, a gente pode trocar o prefeito, o diretor, o presidente, nada vai mudar. A mulher, porque a regra do jogo é que está movendo aquela situação.
Exato. Tá? Então, primeiro a gente tem que olhar. Para saber isso, com o que você está conectado? Né? Que grupo, quais grupos? Você pode observar que, às vezes, quando você está ali, eu vou lá, quando eu me reúno com meus colegas na OAB, quantas mulheres já chegaram e falaram, lá, meu marido não sei o que acontece, quando ele está com aqueles amigos dele, ele muda o comportamento. Sim, ele está movido por aquele grupo. Social. Aquilo também exerce uma força em cima da pessoa. E ele pode fazer coisas que não vai ter explicação no sistema dele familiar. Não vai ter. Então, além do sistema, nós temos um movimento de grupo e a gente pode pertencer a vários sistemas ao mesmo tempo. Em cada sistema a gente se move de uma forma diferente. Tá? Sim. É aí que você me explica como é que, de repente, ali você tinha na Alemanha nazista um médico que foi feito para curar e, ao mesmo tempo, ele estava dentro do campo de concentração nazista. Ali dentro do campo de concentração, e se você olhar relatos, é muito interessante. Os relatos das pessoas diziam, ele era meu pai conheceu o Mengele. Aqui no Paraguai. Sério? Meu pai conheceu, porque meu pai era do laboratório americano, depois que apareceu na televisão, ele falou assim, eu conheci esse cara. Eu vendia remédio para eles aqui, ele morava no Paraguai. E meu pai falava, era um homem muito educado, extremamente polido, muito amável. Pós-Segunda Guerra, quando ele foi para a América do Sul, né? Sim, ele fugiu, ele ficou refugiado aqui no Paraguai, ficou aqui nessa região, depois veio para o Brasil. Ele falou assim, e era um homem amável, educado, muito polido, nunca imaginei. Dentro do campo de concentração, no meio daquela SS nazista, havia um movimento, e havia uma força que movia, do grupo. E aí em casa ele tinha outra força. Tem relatos de história de livros de esses grandes cabeças do nazismo, os relatos das famílias e dos vizinhos de pessoas extremamente amáveis, comuns como nós. Chegavam no campo de concentração, davam um tiro na cabeça da pessoa. Se você observar, aquilo provavelmente pode não estar conectado com o campo dele, mas daí ele pode estar criando um novo fator sistêmico que reflete depois de gerações. Uhum. Muitas coisas que nós fazemos podem não estar conectado lá atrás. Pode ser um novo fator sistêmico que está gerando um fator para o futuro. Entendi. Isso sim. A forma como você pensa, entendi. Okay. Sim, entendeu? Também, né? Então você tem que olhar todo esse contexto junto, atuando junto. Lógico que às vezes para você começar a abrir a caixinha, você vai olhar lá primeiro pai, mãe, etc. Quer ver um outro exemplo? A gente normalmente câncer de mama, relação com o pai, masculino. Como é que você explica? Aqui no Mato Grosso nós temos cidades novas, pequenas, de colonos, onde o câncer de mama é altíssimo. Mas essas cidades têm pulverização de agrotóxicos por avião, que quando você olha a cidade, quando você está na cidade no nível do, tá no meio do chão, você não imagina, mas quando você voa, você vê aquela coisinha pequenininha e os aviões voando. Quer dizer, essas pessoas estão sujeitas a um nível de agrotóxicos muito alto. Então você pode dizer que é apenas a relação com o pai? Não. E aí a gente tem que incluir vários aspectos sistêmicos que ela está inserida para identificar onde é que está isso. E aí envolve a vulnerabilidade física também. Existem mapas de pessoas que a gente sabe, por exemplo, tem mapas que a gente percebe que a pessoa é muito mais suscetível. Até um produto de limpeza em casa ela não pode utilizar. Tá? Dessa forma que a gente acaba observando no movimento de comportamento humano e uma série de fatores. Tudo isso é sistêmico, você vai integrando vários aspectos. Aí você descobre onde esse ponto ele se conecta. Aí você começa por aqui. Mas dá para mexer tudo? Não. De uma vez não. E talvez nunca vai conseguir. Mas você vai lá naquele pontinho e começa a abrir ali. E é ali que você começa a mexer na questão. Super. Marco, cara, tá incrível esse papo, é maravilhoso. O nosso tempo já está finalizando aqui. Eu quero Imagino, nem vi. Uma hora e 20 já falando, cara. Nossa, tá aqui, passamos muito. Passando tempão. Eu quero te agradecer profundamente pelo que você trouxe hoje. Para mim, é uma perspectiva também de aprender um novo movimento dentro da numerologia, da aplicação da numerologia no campo das constelações, da forma como você vê constelações. Para mim também, eu sempre gosto de estar aprendendo. Quem me conhece sabe disso.
Eu quero que você deixe aqui seu Instagram para que as pessoas possam seguir você. Quem não conhece você possa seguir você. O Marco é igual o Armit, só tem agenda para atendimento só o 2025, mas se você colocar o seu nome agora, se você colocar o seu nome agora, ele pode atender você. É igual o Armit, a gente só tem agenda para o final do ano. Então, assim, deixa o teu Instagram aí para o pessoal. É Marco, né? O Instagram é esse que está aí, numerólogo Marco Aurélio Ramos. Numerólogo Marco Aurélio Ramos. Segue o cara que ele tem muitas dicas legais, ele tem essa base da numerologia que é profunda, a base das constelações estruturais, organizacionais, familiares, e traz essa feijoada de técnicas de estudo para que você possa ter uma perspectiva maior de abranger o que é essencial mesmo, né? E olhar de forma profunda e essencial para aquilo que é importante, para que você possa mudar passo a passo, né? É um processo muito pessoal, porque o mesmo remédio, às vezes, tem dinâmicas diferentes de times nas pessoas, de cura, né? Então, isso é um processo que você recebe os recursos e vai utilizar esses recursos com as próprias pernas, com as próprias mãos, para poder caminhar e seguir. Então, assim, eterna gratidão a você por disponibilizar o seu tempo para a gente levar para as pessoas um pouco do conhecimento da numerologia, das constelações, dentro dessa perspectiva. Enfim, gratidão à Kátia Coelho, que nos apresentou, que sugeriu que você pudesse Isso mesmo, aqui. Obrigado. O Armit também, que conhece você. Então, assim, duas pessoas que para mim são... Você que se torna agora uma referência muito legal de numerologia, o Armit, que já é para mim uma referência muito boa de astrologia sistêmica, e esse campo incrível de conhecimento, de muita diretividade, objetividade, clareza, simplicidade na fala. Isso aí, a gente precisa disso para estabelecer um movimento de uma comunicação mais assertiva para as pessoas, né? Então, gratidão profunda. Eu que agradeço, querido. Muito falar, obrigado. Tá? Muito obrigado. Agradeço imensamente a confiança pelo convite e estou à disposição quando quiser. Fique à vontade. Show. Muito Maravilha. Obrigado mesmo. A Kátia também. Tá bom? Gratidão a todos vocês que assistiram junto com a gente aqui a live do Instituto Luciano Alves. Segue lá a gente, tem muito conteúdo legal também para que você possa aprender um pouco mais. Deixa as suas dúvidas, deixa as suas dicas, aquilo que você quer ouvir, aquilo que você quer que a gente traga para que você possa aprender um pouco mais, tá? Essa live de hoje vai estar disponível também no canal do YouTube, aqui também no Instagram. Eu passo o link depois para o Marco também, para poder ele disponibilizar lá na página dele, tá? Fica com Deus. Tá bom, querido. Agradecer pela sua participação, maravilhosa semana. E que a gente Obrigado, você também. Fazer a diferença na nossa vida, primeiro, para depois estabelecer um movimento de conexão com as partes que estão em torno da gente, buscando um campo de novas atitudes, de novas percepções, para que a gente possa, de alguma forma, crescer juntos. Não crescemos sozinhos, crescemos juntos. Não, verdade. Isso é incrível quando a gente está disponível para esse lugar. Então, um beijo no coração, gratidão, Marco, gratidão a Cátia. Grande abraço, querido. E a cada um de vocês. Fica com Deus, gente linda. Maravilhosa semana. Tchau, tchau. Obrigado, Marcão. Obrigado. Obrigado, querido. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.